voltará sem pecado. Não é para tratar do problema do pecado que Jesus vai voltar. Mas então para que Jesus vai voltar? Ele não vai tratar para nos oferecer justificação, perdão, porque isso Ele fez lá na cruz. Ele não vai voltar para nos oferecer santificação, porque isso Ele está fazendo agora, por meio do Santo Espírito. Mas Ele vai voltar para nos oferecer a glorificação. E o que nossa igreja diz? Para nos oferecer a glorificação, a transformação deste corpo corruptível num corpo incorruptível. É para isso. Essa será a consumação da salvação que Deus tem preparado para nós. Irmãos, quem vai receber essa salvação? Somente aqueles que puderem cantar, dizer as palavras do poema: vem lavar o sujo do meu coração, vem me perdoar. Quem não confessar a sua pecaminosidade, jamais poderá ser abençoado com a glorificação. Então, as palavras finais: aos que o aguardam para a salvação. Irmãos, este verbo aguardar, em formas e tempos diferentes, ele é citado, 7 vezes no Novo Testamento, e todas nos escritos de Paulo. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 19, 23 e 25. Depois, primeira carta aos Coríntios, 1, verso 7, Gálatas 5, 5, Filipenses 3, 20 e Hebreus 9, 28. 7 vezes este verbo aguardar está relacionado com a volta de Jesus. Mas a tradução, e isso é o aspecto para mim mais lindo, a tradução mais próxima do original sugere algo mais ou menos construído assim: Cristo será visto para a salvação por aqueles que o aguardam ansiosamente. Esse é o detalhe. Não é aguardar a volta de Jesus, é uma espera ardente, é uma espera ansiosa. Esta é a realidade. Este verbo traduzido como aguardar tem uma intensidade marcante. Paulo disse isso na sua segunda carta a Timóteo, quando ele menciona: a coroa da justiça está guardada para mim, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Esta relação, esse aguardar ansioso, esse aguardar ardente, esse aguardar amando a volta de Jesus, é que nos permitirá ver o Salvador retornar e nos alegrarmos com isso, e nos exultarmos com isto. Irmãos, a verdadeira igreja ama e aguarda ansiosamente, ardentemente a volta de Jesus. Quando você vê o contexto neotestamentário, Novo Testamento, os nossos irmãos cristãos do primeiro século, eles viveram esta mensagem, tanto que Paulo precisou controlar a ansiedade. Ele vai vir, são as cartas a Tessalonicenses, ele vai, mas calma, antes que ele venha, algumas coisas precisam acontecer. Olha o pêndulo, eles estavam tão conectados, tinham tanta certeza da brevidade da volta de Jesus, que Paulo precisou controlar a ansiedade. A igreja do primeiro século nunca se esqueceu da promessa de Jesus, tanto que eles se cumprimentavam com a expressão Maranata. Maranata. Irmãos, eu amo quando a igreja fala isso, mas eu me preocupo que isso se torne apenas um mantra para ser repetido, para que nós digamos isso do fundo da alma: eu preciso desejar ardentemente que Cristo volte. Como foi dito, eu moro em Tatuí, moramos em Tatuí, eu e parte da minha família, e no ano passado nós tivemos uma sequência de 9 funerais, praticamente um a cada mês e meio. Eu fui a 7 desses funerais, todos eles, sem exceção,
Quando eu entrava, 2 ou 3 pessoas vinham e me diziam: pastor, Jesus precisa voltar logo. Isso é verdade. Meu temor, irmãos, é que nós pensemos que Jesus precisa voltar logo apenas diante de caixões de defuntos nossos, e depois passa o momento e essa expectação se vai, se perde na poeira das coisas da vida. E quanto a nós? Será que desejamos ardentemente? Irmãos, esse advérbio, ele é cruel, ele modifica muito as coisas. Aguardar a volta de Jesus é uma coisa, crer na volta de Jesus é outra. Veja que Paulo não usa aqui a expressão crentes, porque a pessoa pode entender: eu creio em Deus e está tudo certo, e não está tudo certo, não basta. Até os demônios creem e estremecem, não basta, não é suficiente. Eu vou me atrever, irmãos, e vou parafrasear Paulo. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Eu me atrevo a dizer, parafraseando Paulo, se nós não crermos na brevidade da volta de Jesus, é vã a nossa fé, e somos os mais miseráveis, se nós não crermos na brevidade. Sabe, irmãos, quantos de nós estaremos prontos para responder à declaração de Jesus: certamente venho sem demora? Quantos de nós estamos prontos para dizer agora: ora vem, Senhor Jesus, amém? Sonoplastia, pode soltar aquele áudio, por favor? Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Voltando aos Em receptores dos nossos amigos, setembro de 1943, esse programa foi ao ar pela primeira vez, com os arautos, os King's Heralds, cantando com esse sotaque carregado, e assim foi por praticamente 20 anos, até que a primeira formação, Pastor Joel, Luiz Mota, Samuel Campos e Eclair Cruz, e Fairaben, perdão, Eclair, que Deus o tenha, então, perdão pelo ato falho, e Fairaben, em outubro de 1962, iniciaram. Eu tive o privilégio de assisti-los ainda como menino. E sabe, irmãos, há quase pouco mais de 80 anos nós estamos só por esse ministério, mas a igreja prega sobre a volta de Jesus desde o dia 23 de outubro de 1844, atendendo a ordem de Apocalipse 10, importa que profetizes outra vez. Há muitas questões envolvidas na brevidade da volta de Jesus. Há argumentos para todos os lados. Pode-se dizer que a volta de Jesus é uma profecia apocalíptica, e sendo apocalíptica, ela é incondicional, ela vai acontecer sim ou sim. Pode-se dizer, comentário bíblico adventista fala isso, que quanto ao tempo é uma profecia condicional, e depende da nossa resposta. Há outros argumentos mais, mas para mim me basta a palavra do Senhor Jesus: certamente cedo venho. Queridos irmãos, vou pedir que a formação 15 e 30 possam já vir para cá, dos arautos. Estamos nos dirigindo para o final, e o meu apelo nessa manhã de festa, manhã de alegria, de contentamento, mas de reflexão, é que nós possamos aceitar o convite do Senhor Jesus
para lavar o sujo do nosso próprio eu, para nos perdoar, para reconhecermos a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de um Salvador. Meu apelo hoje é que possamos aceitar este Cristo Jesus, para que possamos, no dia do juízo, no dia do seu retorno, estar entre aqueles que ouvirão o convite: vinde, benditos de meu Pai, e não sentir a vergonha ou o horror que os ímpios vão sentir. Meu apelo, meu convite nessa manhã é que possamos pedir que o Senhor nos transforme, para que possamos amar, desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus, porque aquele que prometeu é fiel, a promessa não falhará. É só um pouco, é só um pouquinho mais, e o que há de vir, virá. Jesus em breve voltará.